Hoje, mais uma vez, eu gostaria de falar sobre mudanças e contar também sobre uma época da minha vida em que eu tive muitas experiências. Todas essas coisas que aconteciam no meu dia a dia, eu comecei a falar e comecei a ter atitudes diferentes de que eu não queria mais aquelas coisas e sim eu queria coisas diferentes, conhecer lugares diferentes, caminhar por caminhos diferentes. Nessa época também eu aprendi a caminhar com pessoas diferentes, caminhar com pessoas que estavam muito próximas àquilo aonde eu queria chegar, que estavam com pensamentos muito próximos a pensamentos que eu tinha, enfim, que estava na mesma energia. Eu aprendi a caminhar com essas pessoas e também a aprender muitas coisas com essas pessoas, e entender também que o ambiente ele nos molda. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Onde eu moro tem várias academias de bairro, mas como eu trabalho em São Paulo, tem academias grandes, academias de rede. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria treinar em uma academia diferente, em uma academia grande. Ou seja, a academia onde eu treinava eram sempre as mesmas pessoas todos os dias, como era uma academia de bairro. Mas como era uma academia de rede em São Paulo, todos os dias eram pessoas diferentes, eram pessoas de países diferentes, enfim. Aquela pessoa que treinou ali, no outro dia vai treinar em outra. Assim como eu também, como eu não tenho uma rotina, não tenho um local certo de trabalho, cada dia eu ia em uma. Cada dia eu ia em uma academia diferente, e geralmente essas academias eram na zona sul de São Paulo, ou seja, eu gostava daquele ambiente, eu gostava de estar no meio dessas pessoas. Eu fiquei por um tempo treinando nessas academias, e depois de um tempo eu precisei sair por várias questões, e eu fiquei muito chateada, porque eu pensei, poxa, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que eu treinar em uma academia de rede que tinha em São Paulo, que tem assim próximo da onde eu moro, não é a mesma coisa, porque ali vão ser literalmente todo dia as mesmas pessoas que ainda moram próximos da academia, enfim, não é o mesmo ambiente, vocês conseguem entender a sensação que eu tinha de treinar lá em São Paulo, próximas àquelas pessoas que eram bem-sucedidas, que cada dia era uma pessoa diferente, de um país diferente, e de eu treinar aqui, que são as mesmas pessoas. Mas eu também não quero voltar para aquela academia de bairro, porque eu sei que aquele ambiente não é mais para mim. Vocês conseguem entender? Deus, às vezes, ele nos tira de lugar para nos colocar em outro lugar muito melhor, para a gente ter experiências diferentes, ter vivências diferentes. Ou seja, há muitos anos atrás eu me sentia muito bem treinando naquela academia de bairro. Hoje, essa Stephanie não sou mais eu. Eu sou uma Stephanie totalmente diferente, uma Stephanie que quer ambientes diferentes, uma Stephanie que quer explorar cada vez mais. E até mesmo esse ambiente serve para várias coisas. Enfim, pode ter lugares lá do seu passado, uma casa antiga onde você morava, onde você cresceu, e que você está numa energia totalmente diferente, você está numa vibe diferente, de querer as coisas diferentes, e você sente no seu coração de você ir visitar aquele lugar. E quando você vai visitar aquele lugar, ao invés de você sentir uma sensação boba, uma sensação de você sentir, nossa, quanta lembrança eu tive aqui, você não se sente bem, você se sente mal. Porque você não está mais na mesma energia daquele lugar. Aquele lugar não é mais para você. Ao invés de você sentir uma energia, uma vontade, uma saudade de voltar para aquele lugar, você literalmente só vai se sentir grato por tudo aquilo que você viveu, mas que você não quer mais voltar para ali. Tipo, olha, foi legal, visitei esse lugar, mas assim, estou sentindo uma sensação diferente. Quero voltar para onde estou agora. Que eu não estou mais nessa energia, não estou mais nessa frequência. Eu já tive muito isso. Já visitei muitos lugares do passado e eu achei que eu ia sentir uma sensação de saudade, uma sensação de, meu Deus, quero voltar para aquele lugar. Mas não, na verdade, sabe, foi só um sentimento de, olha, visitei, tá, mas tchau, eu não pertenço mais a esse lugar. E até mesmo isso serve para pessoas do passado, em que você era muito apegado, em que você volta a visitar aquela pessoa, mas você sente que não tá mais na mesma energia. E você fala, olha, ok, mas não é mais para mim, entende? Outro exemplo claro que eu quero dar para vocês. Eu sempre gostei muito de crianças, sempre gostei muito de falar, de brincar, de interagir com crianças. Eu trabalhei alguns anos da minha vida como promotora em shopping, ou seja, como recreação. E eu sempre via o Papai Noel e via aquela fila de crianças e sempre via a Noelette, né? Ou seja, a Mamãe Noel do lado. E eu pensava, nossa, mas um dia eu quero trabalhar com o Papai Noel, eu quero encontrar com as crianças, enfim. E eu queria muito isso, e trabalhando com recreação, enfim, e eu nunca tinha essa oportunidade. E quando eu acabei tendo essa oportunidade, depois de muito tempo, já não era mais o que eu queria, porque eu já estava começando a entrar em uma frequência diferente. Enfim, eu acabei tendo essa oportunidade, e eu até gostei, né, de trabalhar com o Papai Noel, de estar, né, com as crianças, mas eu já estava sentindo que aquilo não era mais para mim. Eu trabalhei por muito tempo em várias ativações, em várias recreações com várias crianças. Eu tive uma experiência boa, porque muito tempo atrás, antes de eu estar trabalhando com recreação, era aquilo que eu queria. E quando eu estava naquele momento trabalhando com recreação, eu já não queria mais aquilo,
Entendam, não era porque eu era ingrata, depois de muito tempo que eu queria, que eu consegui, agora eu não quero mais. Era literalmente porque eu não estava mais naquela frequência. Gente, a gente muda o tempo todo. Às vezes na nossa vida a gente vai querer uma coisa que é rosa, a gente vai querer muito rosa. Aí depois que a gente consegue o rosa, mas agora eu quero azul, porque você não tá mais naquela frequência. A vida, ela é mudança, a gente vai mudando, a gente vai se moldando o tempo todo. E nesse momento, né, de eu estar no shopping, eu já gravei um vídeo também sobre isso, falando sobre Deus nos tirar de algum lugar. Deus foi me dando vários sinais para que eu saísse daquele lugar. Ou seja, aquilo que era um sonho não era mais um sonho. Deus queria me tirar dali e me colocar em um lugar totalmente diferente. Foram acontecendo muitas coisas. E eu precisei sair daquele ambiente e eu saí de braços abertos para entender o que Deus tinha para mim. Porque antes a Stephanie que queria aquilo, a Stephanie viveu aquilo. Mas eu já estava uma Stephanie totalmente diferente, então aquele lugar não era mais para mim. Deus precisava me mudar de lugar. Enfim, na profissão que eu estou hoje, eu não sei quanto tempo que eu vou estar nessa profissão, porque eu sei que Deus vai me puxar de novo, vai falar assim, Stephanie, agora vai para cá, agora vai para cá. A gente precisa estar conectado com Deus, entender os lugares que Deus vai nos colocando e entender também que quando Deus nos tira de um lugar, às vezes Ele não quer mais que a gente volte para aquele lugar. Tem um exemplo também muito claro que eu dou para vocês. É literalmente quando você experimenta uma coisa muito boa na sua vida. Tem uma sensação muito boa. Por exemplo, você vai em uma cafeteria em que o café é muito mais caro, mas a experiência que você tem daquele local, o jeito que você é atendido, a experiência que você tem de tomar aquele café, o sabor é totalmente diferente da cafeteria do bairro aonde você ia toda semana. Quando você experimenta uma coisa boa, uma coisa assim muito boa, que você tem uma sensação diferente, é isso que você vai querer, é isso que Deus está te mostrando que você merece. Agora, depois de você ter toda essa experiência dessa cafeteria, você não vai mais querer ir para a cafeteria do seu bairro. É exatamente esse ponto que eu estou tentando explicar para vocês. E uma frase que eu tenho muito comigo mesmo é queime o barco. Quando eu estou em algum lugar que Deus me tirou de lá, que eu sofri muito, em que eu passei por muitas coisas complicadas, seja em várias coisas da vida, seja em trabalho, seja em relacionamentos, enfim, em várias coisas. E quando Deus me tira e eu falo, olha, eu agradeço muito por isso, e não é cuspindo pra cima e depois vai cair na testa, porque eu acredito que Deus, ele sabe o que é melhor para nós, e eu confio muito em Deus. Mas assim, é falar, olha, agradeço muito por todos esses lugares onde eu passei, mas assim, queimar o barco, sabe? Pra você não voltar mais para aquele lugar. E quando você queima o barco, você não tem a opção de, ai, mas isso tá dando errado na minha vida, eu vou precisar voltar. Não, aquele barco já foi queimado, não existe mais aquele barco, então bola pra frente. A gente tem que entender que a nossa vida, ela anda pra frente, a gente não tem que ficar voltando pra trás. O passado já foi, então agora, ó, é frente. E nesse assunto também que eu estou falando, tenho certeza que você tá pensando em várias coisas. Poxa, aquele lugar lá que eu fui, não me senti mais bem. Enfim, a gente vai mudando, o tempo todo. Outro exemplo, antes eu gostava muito de tomar chá com açúcar. Hoje eu não me vejo mais tomando chá com açúcar. A vida em si, ela nos ensina que a gente não tem que ficar voltando. Se Deus te tirou dali, é para você seguir em frente, não é para você ficar voltando no caminho. Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar no vídeo de hoje. A vida tá te convidando, a vida tá te chamando. Deus tá te tirando desse lugar para você viver o novo. Então vá em frente, caminhe em frente, não volte para trás. Vá em frente, que eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para te mostrar. Tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para te mostrar, muitas experiências novas. E que Ele não te quer mais aí nesse lugar. Ele não quer você voltando para o passado. Ele não quer ver você olhando para o passado. Olha para frente. Olha para frente para o futuro incrível que Deus tem para te entregar. Mande esse vídeo para quem você acha que esteja precisando ver essa mensagem. Deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que vocês têm muitas experiências também. Quando vocês experimentaram uma coisa boa, mudaram de ambiente e depois vocês não quiseram mais voltar para o ambiente onde vocês estavam. Isso é sobre mudança. Deixa aqui que eu quero muito saber a experiência de vocês. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho das notificações e meu nome é Stephanie Campos e até o próximo vídeo.